Aulas online, terceiro ano. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raquel e a nossa aula de hoje será de ciências. E o tema da nossa aula de hoje é animais. Na nossa aula de hoje, iremos começar a conhecer as características dos seres vivos. Os animais são seres vivos, ou seja, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente em que vive, dentre outros aspectos. Os animais podem viver em vários tipos de ambiente, que chamamos de habitats. Em seu habitat, o animal encontra comida e abrigo. Muitos animais não conseguem sobreviver quando são retirados do seu habitat. Os animais terrestres são animais que vivem em terra firme, dentro do solo, em plantas ou mesmo os que voam são chamados de animais terrestres. Vamos ver alguns exemplos, como o escorpião, o tucano, a zebra, o cachorro, o gato, o boi, entre outros animais. Os animais aquáticos são os animais que vivem em mares, rios e lagos, como por exemplo o golfinho, a alga marinha, a tartaruga, a baleia, o polvo, o camarão, entre outros animais. Existem também animais que vivem parte de sua vida em ambiente aquático e parte em ambiente terrestre. Eles conseguem se locomover nos dois ambientes, como o hipopótamo, o pato e o jacaré. Vamos conhecer um pouquinho sobre o regime alimentar dos animais. Como se alimentam os animais? O conjunto de alimentos que um animal consome é o seu regime alimentar. Relativamente ao seu regime alimentar, os animais podem ser herbívoros, consomem plantas e vegetais, carnívoros, consomem carne, e onívoros, que comem um pouco de tudo, tanto carne como vegetais. Vejamos alguns exemplos de animais herbívoros. Eles nutrem-se apenas de plantas, como exemplo, o cavalo, o boi, a capivara, o veado, a zebra, a girafa, entre outros. Os carnívoros alimentam-se exclusivamente de carne. Exemplos: o leão, o tigre, a onça, a jaguatirica, o lobo, o tubarão branco, entre outros animais também. Os onívoros nutrem-se de plantas e de animais. Exemplo: os seres humanos, a galinha, o porco, a ema. O ser humano ele é um animal terrestre e onívoro. Terrestre pelo fato de viver na terra e onívoro porque se alimenta de vegetais e também da carne de outros animais. Os animais e os seres humanos. Todos os animais são importantes. No entanto, alguns se destacam para o ser humano, por serem capazes de melhorar a sua vida em certos aspectos, já outros por provocarem prejuízos. Cavalos, por exemplo, são muito utilizados como meios de transporte. Além disso, ajuda o homem no campo em serviços mais pesados, como para puxar carroças e arados. Já os bois e vacas, além de alimentos como a carne e o leite, podem também nos fornecer o couro para fazer botas, bolsas, casacos, carteiras, cintos. Outros bichos também podem ser utilizados para a alimentação do homem, como o porco, o peixe, o frango e o boi. Existem animais que, apesar de nojentos e parecerem perigosos, são utilizados pelo homem para a produção de remédios, como a cobra, a aranha e o escorpião. Os animais também podem fornecer muitas coisas ao homem, como por exemplo, a ovelha nos fornece a sua lã, a abelha nos fornece o mel, a galinha nos fornece o ovo. O bicho da seda, nos fornece também a seda, o tecido. Então, existem muitos animais que podem trazer muitos benefícios para o homem. Por outro lado, existem animais que, apesar de serem necessários para o equilíbrio da natureza, podem provocar problemas. São eles aqueles capazes de transmitir doenças, como as baratas, ratos e mosquitos.
Ele se torna um problema quando há a sua superpopulação, ou seja, quando existem muitos deles. A serpente peçonhenta, por meio de sua mordida, pode levar uma pessoa à morte. Alguns mosquitos, ele também transmitem doenças, como a dengue e a malária. Por isso, nunca deixe latas, pneus ou outras vasilhas com água, pois nesses locais os mosquitos põem os seus ovos. Muitas aranhas são peçonhentas. Tome cuidado ao andar em lugares onde há coisas velhas amontoadas. É o lugar preferido das aranhas. O escorpião também é peçonhento, pois sua picada pode matar se a pessoa não for socorrida a tempo. E então, galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.